Ok? Então, em ciências, nós vamos relembrar o conteúdo que nós estudamos sobre a luz solar, a luz do Sol, a influência que essa luz traz para os seres vivos. Então, nós observamos aí que a Terra, ela faz dois movimentos. Primeiro, o movimento de rotação. Esse movimento acontece quando a Terra gira em torno de si mesma, ou seja, ela gira em torno do seu próprio eixo, é chamado de rotação. Essa rotação, ela acontece em 24 horas. Em 24 horas, a Terra consegue concluir essa volta em torno dela mesma. E ela vai formando, então, o dia e a noite. Então, quando nós estamos de dia, o outro lado que não está recebendo a luz solar está de noite. E assim, quando eles estão de noite, nós estamos de dia. Então, o movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, em torno de si mesma, em um período de 24 horas, formando o dia e a noite. Beleza? Vamos então para o segundo movimento. Nós temos aí o movimento de translação. O movimento de translação, a Terra gira em volta de si mesma, mas ao mesmo tempo ela gira ao redor do Sol. E ela leva aí 1 ano para fazer esse movimento. E nesse período, a Terra não gira inclinada, ela vai formando aí, então, as estações do ano, que é primavera, verão, outono e inverno. E observando que cada estação tem as suas características próprias. Na primavera, nós sabemos que é a estação das flores. No inverno, é a estação onde chove bastante. No verão, o sol muito quente, faz muito calor. E no outono, as folhas caem, as folhas se renovam para depois vir os frutos. Então, a translação é o movimento da Terra em torno de si mesma e, ao mesmo tempo, ela gira em torno do Sol em um período de 365 dias, ou seja, 1 ano para ela fazer esse percurso, formando, então, as estações do ano, porque nem todas as partes da Terra recebem a mesma quantidade de luz solar. Ok? Vamos, então, aí observar, mais uma vez, esse movimento que a Terra faz ao redor de si mesma e ao redor do Sol. Vamos falar agora da luz solar nos ambientes. Os ambientes, eles recebem essa luz solar e os objetos que estão nesse ambiente, eles vão receber essa luz de acordo com as características dos seus materiais. Por exemplo, nós temos os materiais que são transparentes, os objetos transparentes, ele recebe essa luz do sol e essa luz ultrapassa, ou seja, eles são tão transparentes que a gente consegue ver claramente o que está do outro lado, como nós temos aí o exemplo desse copo. Nós temos também os objetos opacos, são aqueles objetos que não deixam a luz penetrar, a luz não passa para o outro lado. Todas as embalagens dos alimentos, por exemplo, elas são feitas com essas características dos materiais opacos, que não deixa a passagem da luz ultrapassar para o outro lado. Mas nós temos também os translúcidos. Os translúcidos são aqueles materiais que você consegue ver um pouco do outro lado, mas você não consegue ver com clareza. Você não consegue identificar os detalhes desses objetos. Tá? Então, nós temos aí os transparentes, que deixam passar essa luz totalmente, você consegue ver claramente do outro lado. Você vê aí os opacos, são os objetos que não deixam, não penetram, não passam a luz. E nós temos os translúcidos, que são aqueles que eles passam uma pouca quantidade de luz. Você vê o outro lado, mas não vê nitidamente, não vê claramente, beleza? E esses objetos, dependendo da sua superfície, eles vão refletir essa luz solar de forma diferente. Por exemplo, quando a luz bate em um objeto escuro, ela não vai refletir, ele absorve totalmente essa luz. Se esse objeto for branco, ele vai refletir bem pouquinho essa luz, mas se ele for um objeto espelhado, ele vai refletir, ele vai ter um reflexo forte, porque os raios solares, ao bater no espelho, eles vão voltar.
Então, você tem essas três superfícies também aí, o escuro, que ele absorve toda a luz, o branco, que vai absorver a maior parte, e o espelhado, que vai voltar os raios da luz solar ao bater em sua superfície. Quando essa luz solar penetra ou bate nos objetos opacos, objeto que não deixa passar a luz, ele vai produzir, então, sombras. Aí nós temos aí o exemplo de algumas atividades que foram realizadas por vocês mesmos, quando você estava observando exatamente a questão da sombra formada pela luz, representada pela lanterna, nesses objetos opacos, que não permite a passagem da luz. Se a luz não passa, ela vai formar, então, a sombra, e assim são formadas as sombras que nós observamos no nosso dia a dia. Nosso sistema solar também é iluminado por essa luz do Sol. Então, nós temos aí 8 planetas no sistema solar, são os principais, são os planetas grandes, são os maiores planetas. Nós temos alguns outros que são conhecidos como planeta anões. Então, nós não colocamos aqui, nós vamos focar nos planetas maiores, que são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que a Terra, ela é o terceiro planeta em relação ao Sol. E a Terra, comprovadamente, é o único planeta que é favorável à vida. Então, na Terra, temos aí os seres vivos, as pessoas, os animais, as plantas, porque exatamente ela é o único planeta que tem as características boas, bacanas, legais para oferecer vida. A luz solar também, ela é importantíssima para nós, os seres humanos, mas nós precisamos ter alguns cuidados ao nos expormos a essa luz solar. Por exemplo, precisamos estar usando a proteção adequada para não sermos prejudicados por essa luz, pelos raios, que em alguns momentos vão estar muito fortes. Então, nós temos aí o protetor solar, que temos que usar continuamente, diariamente. Nós temos o óculos escuro, nós temos a sombrinha, nós temos o chapéu, a roupa de manga longa. Então, nós devemos estar preparados para poder nos expormos à luz solar. E precisamos hidratar o nosso corpo, tomar bastante água. Nós temos também alguns alimentos que favorecem ou nos favorecem, porque eles contêm vitamina D, é uma vitamina também que nós precisamos no nosso organismo para desenvolvermos bem, e essa vitamina, ela é encontrada também na luz do sol. Aí precisamos observar o horário em que nós vamos estar expostos a essa luz para adquirirmos essa vitamina D. E é importante aí de 8 às 10 da manhã, a partir das 4 da tarde, é o horário mais indicado para nos expormos à luz solar e termos aí saúde, recebendo aí a vitamina D também através da luz do sol e desses alimentos que você pode estar observando. O comportamento dos seres vivos, eles mudam de acordo às estações do ano, que é provocada pela translação. Alguns animais, eles migram, eles saem, eles se mudam do lugar, da região em que eles vivem, para outras regiões, procurando assim melhorias, se eles estão em um ambiente que está ficando muito frio. Eles não são animais de ambiente frio, então eles migram, eles saem em grupos para outros lugares, até passar o inverno, por exemplo, eles retornam. Mas nós temos um outro grupo de animais que não migram, mas eles hibernam, ou seja, eles se alimentam bastante e eles dormem durante todo o período do inverno. Eles vão acumular gordura no seu organismo e quando eles estão dormindo, o organismo vai trabalhar mais lentamente, então vai gastar menos gordura. Então, eles dormem durante o inverno e só acordam quando o inverno termina e eles podem, então, voltar à sua vida normal. Então, agora você vai ler as atividades do seu livro, observar as imagens. Sempre que tem imagens, lembre que a resposta está relacionada a elas. Leia com atenção, responda a cruzadinha, faça tudo direitinho. Se tiver alguma dúvida, nós vamos estar nos encontrando daqui a alguns minutos
para o nosso bate-papo ao vivo, para tirar dúvidas. Então, essa é a nossa aula de hoje. Fique com Deus e até mais.